Senhor Deus, fala conosco, Pai. Fala conosco. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós somos carentes e necessitados de ouvir Tua voz todos os dias. Abra os nossos olhos, Pai. Repreenda todo espírito de cegueira espiritual. Abra os nossos olhos para que a gente veja, e abra os nossos ouvidos para que a gente ouça, em nome de Jesus. Amém. As Escrituras dizem que o Senhor é o nosso quê? Guardião. Seremos guardados por quem, irmãos? É por Ele. Agora, isso não significa que não enfrentaremos nenhuma tentação, pois mesmo Jesus, o próprio Cristo, foi tentado, né? Mas exatamente, preste bem atenção, exatamente no meio de provações e de tentações que Deus nos guarda. E a forma pela qual Ele nos guarda é por meio de Sua palavra. Por isso que a palavra é importante. Portanto, se desejamos ser santos, devemos conhecer intimamente a pessoa que a Bíblia chama de a palavra. Quem é? Olha só o que diz a Bíblia no Salmo 119, de 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Resposta: vivendo de acordo com a sua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você viu? A pergunta que foi feita antes não é como um jovem pode se tornar puro, como se a pureza do coração de um jovem fosse impossível. Em vez disso, a pergunta é: como pode um jovem se manter puro em sua conduta? Essa pureza de coração, irmãos, ela pode ser alcançada e mantida se nós permanecermos em companhia de quem? Da palavra de Deus. Por isso que pregar a palavra de Deus é importante, principalmente nesses tempos, tempo de escândalo. A gente está encontrando gente desesperada, gente desanimada, gente que não suporta mais tanto escândalo, gente que quer abandonar Cristo, abandonar a igreja. Para que tudo isso? Isso é tudo farinha do mesmo saco. Eu já não aguento mais isso. Eu tenho ouvido isso das pessoas: eu não aguento mais isso, é só escândalo. Meu irmão, nós temos que estar firmados na palavra de Deus, porque isso, infelizmente, é só o começo. A coisa vai acontecer piores ainda, né? Olha, não importa qual possa ser a nossa idade, né? Tá? Nós temos que manter nossa conduta pura, vivendo de acordo com a tua palavra, ao qual guardarei aonde? No meu coração. Salmo 119. Então, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus e guardá-la no coração. Há um lugar além do nosso conhecimento. Há um lugar além do pouco conhecimento de alguns versículos, né? Um lugar, vamos dizer assim, em que a palavra viva de Deus se torne nossa mais valiosa posse. Guarda a palavra de Deus no coração. Guardar a palavra de Deus no coração é amá-la, mesmo que ela penetre até o ponto de dividir a alma do espírito. Está lá em Hebreus 4:12. Nós temos que guardar a palavra no profundo do nosso coração. Gente, não é decorar alguns versículos. Esconder a palavra de Deus é permanecer totalmente dentro dela, é permanecer totalmente vulnerável, mesmo quando ela julga os pensamentos, as intenções do coração. Então, quando eu guardo a palavra de Deus, eu sou vulnerável a ela penetra em mim, ela julga meus pensamentos, ela julga os intentos do meu coração, não é verdade? Ela expõe nossos motivos. E a lâmpada do Espírito, que derrama a luz sobre a escuridão em nossos corações.
Aí vem o Espírito Santo derramando. Essa palavra, a palavra de Deus, ela nos liberta das cadeias do pecado. Pecados ocultos que nós não falamos para ninguém. Entendeu? Ela fere porque ela penetra, né? A palavra não diz que a palavra de Deus penetra até separar, né, alma do espírito, tal, juntas e medulas. Ela fere, claro, penetra, fere, mas também cura, né? Ela também cura quando ela penetra no fundo do âmago, ali do nosso ser. A palavra de Deus, ela juntamente com o Espírito Santo, é o veículo, tá, de nossa transformação, a imagem de Cristo. A santidade, ela vai chegar para aquele cujo maior tesouro é o quê? É a palavra de Deus. Bom, pastor, então eu estou vendo aí que a palavra de Deus é tremenda, ela é para isso, E por que a igreja está do jeito que está? Porque a palavra de Deus não está sendo pregada. Veja bem, muitas pessoas leem as Escrituras simplesmente para formar as suas crenças atuais, para reforçar e formar e reforçar as suas crenças atuais. Muitas pessoas leem a palavra de Deus para isso, embora leiam toda a Bíblia. Agora, somente a sua mente enxerga aquilo que determinada doutrina quer que ela enxergue, né? E ao invés de crer no que lê e crer naquilo que a doutrina que está sendo colocada sobre ela quer que ela creia, não é? E quando eu ajo assim, raramente eu vou achar novas verdades na palavra de Deus, entendeu? Raramente. Se eu agir dessa forma, verdades da palavra de Deus eu não vou achar. Então, determinada denominação vê a Bíblia a partir da sua própria perspectiva, seja os pentecostais, seja os mais tradicionais, mais carismáticos, através da sua própria perspectiva, né? E por aí vai. Nós temos que entender o seguinte: nós temos que ser cheios, imersos na palavra de Deus, vamos dizer assim, batizado na palavra de Deus, né? É isso que a gente precisa. Não é ser batizado nos ensinamentos de uma doutrina, mas é na palavra de Deus, né? Se nós desejamos crescer na semelhança de Cristo, devemos ser o quê? Batizado no próprio Espírito de Cristo, não no Espírito do ponto de vista de determinada denominação, de determinado líder, não é mesmo? Quando alguém é batizado em Cristo, o seu espírito é realmente revestido dele, é a imagem de Cristo em santidade e poder, sabe? Que um verdadeiro discípulo de Cristo, de um verdadeiro discípulo. Hoje nós estamos enfrentando dias difíceis, né? Hoje nós estamos enfrentando dias difíceis, mas nós precisamos, eu estava falando, tirar os olhos de homens, de doutrinas de homens. Nós precisamos, sabe o que é? De voltar às veredas da palavra de Deus. Isso que nós precisamos. Nós estamos envolvidos num monte de pontos de vistas. É por isso que as pessoas estão hoje o que está acontecendo? Pessoas perdidas, pessoas totalmente fora de sintonia com Deus, pessoas que estão assim, hoje, depois desses escândalos que estão vendo pela televisão, para onde eu vou? Ó vida, ó céus, ó azar, para onde eu vou? Agora eu não sei para onde eu vou. Muitos que tinham coração endurecidos hoje estão puro ferro. Para você pregar a palavra para ele vai ser uma dificuldade muito grande depois de tudo isso. Outros
estão pecando e retendo as bênçãos. Como assim? Pessoas que dizimavam não estão dizimando, pessoas que ofertavam em ministérios que estão fazendo a obra de Deus não estão fazendo mais. Porque para quê? Para me ver esses escândalos, enriquecimento, essas brigas, essas coisas? Eu não. Então a maioria dos ministérios são sérios, tem pessoas sérias, mas eu não quero mais mexer com isso, eu estou fora disso. E com isso os ministérios sérios vão pagar por isso. Por causa de quê? Por causa de escândalos. Por quê? Porque a própria igreja, os próprios crentes estão fazendo o quê? Longe da palavra de Deus. Decoraram alguns versículos, sabe alguns versículos de cor, mas não conhece a palavra de Deus. Não tem revelação da palavra de Deus. É limitado em alguns versículos decorados. Meu irmão, o Senhor nos chama para ter um relacionamento com Ele. Você congregar é uma bênção e tem que congregar. Eu sempre falo isso. Estar com os irmãos, como nós experimentamos agora, ter ido lá em Blumenau, estar com os irmãos amorosos, abraçar, beijar, conversar, chorar junto, sorrir junto, compartilhar a palavra, pular, nós pulamos, dançamos, né? Juntou todo mundo ali na frente, pulamos, dançamos enquanto tocava um louvor de adoração, de alegria, pulamos, isso é maravilhoso. Mas quando o nosso coração está inundado da palavra de Deus, quando nós estamos assim, batizados em Cristo, não em denominação, não em líder, mas em Cristo, quando nós seguimos a Cristo, não o fulano da TV, não o Beltrano da rádio, não o ciclano da internet, não o cara do livro, o autor daquele livro, não, nós seguimos a Cristo. Eu tenho um compromisso com Jesus Cristo, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Então, eu não posso, gente, preste bem atenção, irmãos, nós hoje no Brasil estamos jogando fora a palavra de Deus por causa de homens, nós estamos pisando no sangue de Cristo por causa de homens. A pastora Célia falou uma coisa que ela deve ministrar no horário dela, que ela, bicho, aquilo eu falei assim, caramba, Célia, a gente conversando lá em Timbó, Santa Catarina, na casa do sogro do Anderson, e ela falou uma coisa assim, sentada assim, nós não estamos vivendo um avivamento não, nós estamos passando na fornalha. Deus não está avivando a igreja brasileira, preste atenção, isso foi, eu creio, se os pastores estão me ouvindo, quem está me ouvindo, se achar o contrário disso, tem toda a liberdade para discordar, tá, irmãos? Mas eu senti que essa palavra que a pastora Célia falou sentada, essa frase, veio de Deus, porque ela falou assim, nós não estamos num avivamento, nós estamos na fornalha. Deus está passando na fornalha a igreja, só vai ficar firme, só vai manter-se firme a noiva. Nós estamos vivendo nesse país um oba-oba de religião, nós estamos vivendo nesse país um oba-oba de onda gospel, nós estamos vivendo nesse país um oba-oba, uma palhaçada. Agora, quando está tudo isso junto, o Senhor agora está colocando a igreja na fornalha. Vamos ver quem realmente me ama, porque aqueles que não me amam vão pular fora, vai esquentar, a chapa está esquentando. E aqueles que não são firmes vão pular. Eu quero dizer uma coisa para você, teve homens de Deus que foram colocados vivos dentro de baldes, de caldeirões de óleo fervendo. Teve homens de Deus que foram jogados dentro de cova de leões. Teve homens de Deus que foram jogados dentro de fornalha. Aquele que permanece firme até o fim, Deus o honra. Então hoje no Brasil, anote esse dia, anote essa frase, foi da pastora Célia. Hoje é dia 27 de março. A igreja brasileira não passa por um avivamento, ela passa pela fornalha. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja brasileira, não se iluda com esse monte de conversinha fiada. Não se iluda com
com esse monte de oba-oba. Não se iluda. É mistério que vem os escândalos, mas é daqueles por quem vieram os escândalos. Então a igreja brasileira hoje não passa por avivamento, passa por uma fornalha. E só vão permanecer a noiva. Irmãos, nós estamos com uma noiva totalmente contaminada. Nós estamos com uma noiva totalmente suja. Nós estamos com uma noiva totalmente manchada. O que vai fazer? Vai precisar purificar. Porque o Senhor vai levar uma noiva santa e pura. Então agora, o meu conselho particular para a noiva de Cristo que está me ouvindo: volte para a palavra de Deus. Leia, estude, peça ao Espírito Santo para te trazer revelação. Não decore versículozinhos isolados. Não seja guiado por homens no aspecto de eu só vou ler aquilo que o pastor Carlos Camilato mandar, não leio outro versículo da Bíblia, só esse. Aí eu te mando ler tais, eu direciono você. Não. Eu quero ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar através do pastor? Pode. O pastor pode estar ali pregando, ministrando, e Deus falar profundamente ao nosso coração? Pode, pois tem falado conosco também. Mas eu não posso deixar agora só minha vida pautada em domingo ouvir um sermão. Domingo eu vou à igreja e Deus vai falar através da vida do pastor. Não, Deus não quer que você tenha um relacionamento com Ele através do pastor. O pastor é o sacerdote que Deus colocou para cuidar das ovelhas que são dele, de Deus e não do pastor. Mas a intimidade da ovelha é com o supremo e sumo pastor. Entendeu? Deixa eu explicar. Você está num aprisco, ou seja, num curral, num local fechado. O pastor pega a ovelha, abre a porta do curral, olha para ver se não tem lobo e conduz ela até onde? Até o pasto. O pastor não fica com as ovelhas presas. Tem 1000 ovelhas, ele vai lá cortar o capim, os arbustos e botar na boca de cada ovelha, não. Porque se ele fizer isso, ele não consegue alimentar todas as ovelhas e muitas, a maioria vai morrer. E outra, se a ovelha ficar presa no aprisco ali, ela vai ficar numa tristeza profunda, ela vai ficar confinada. Não se reproduzirá direito, não dará uma boa lã, não dará uma boa carne, ela vai ficar confinada ali, ela tem que andar, ela tem que ir para o pasto e ela tem que se alimentar. A função do pastor é pegar a ovelha, abrir a porta e vem, eu vou te conduzir a Cristo, tá bom? Cristo é o pão de cada dia nosso, é o pão vivo que desceu do céu e está aqui. Agora, se alimente dele, ovelha. Nesse processo, alguma ovelha cai, quebra o pé, alguma ovelha pega aqueles carrapichos, outra cai na lama, suja a lã, outra. Nesse processo, algumas ovelhas, vai acontecer isso com algumas ovelhas, aonde entra a presença do pastor, para ir lá pegar essa ovelha, tirar o carrapicho, limpar, encanar o pé quebrado. Nesse processo, alguns lobos virão para tentar atacar as ovelhas. Aí é onde o pastor levanta com o cajado e desce o porrete no lobo e põe para correr. E corre, recolhe no aprisco. Se tiver correndo perigo as ovelhas, ele recolhe para o aprisco as ovelhas, fecha a porta e fica vigiando. Eu já falei isso aqui, tem muitos pastores hoje que quando o lobo vem, ele corre para dentro do aprisco, se fecha no aprisco, e as ovelhas que se vejam lá fora com o lobo e se arrebente. Entendeu? Hoje o que nós estamos vendo nesses escândalos? Os pastores brigando e lá fora os lobos destruindo as ovelhas. E cada um defendendo o seu aprisco, defendendo os seus interesses financeiros, econômicos e poderosos, e de poder, e de geográfico. E as ovelhas estão lá fora se arrebentando, coitadas. Então, meu conselho hoje é: voltemos para a palavra de Deus. Olha só o que diz o salmo de hoje. Olha só o que diz aqui. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Como pode? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas
que eu me desvio dos teus mandamentos, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, versículos 9 e 11. É assim, guardando a palavra dentro do nosso coração. Isso, não é guardando o que o homem diz. Se aquilo que o homem diz condiz com a palavra, continue ouvindo e guarde. Se aquilo que nós pregamos aqui condiz com a palavra de Deus, está em linha com a palavra, continue ouvindo e guarde no seu coração. Se aquilo que o pastor que está à frente de você, na igreja local aí, está ministrando, condiz com a palavra de Deus, a conduta dele condiz, aquilo que ele prega está dentro da palavra de Deus, guarde isso no seu coração juntamente com a palavra. Guarde, ele está ministrando, está dentro da palavra, guarde, é de Deus. Mas a partir do momento, continue ouvindo, a partir do momento que ele começa a sair da palavra de Deus e colocar os achômetros dele, as doutrinas dele, as coisas da sua cabeça, pare de ouvir e só ouça a palavra de Deus. Entendeu? Então, qual é o que nós temos que fazer? Criar, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nesses últimos tempos, pior está do que nesse tempo que foram escritas a palavra. Guarde a palavra no teu coração para que a gente não peque contra Deus. Não peque contra Deus. Esses dias eu estava vendo uns irmãos, um irmão falou em línguas, o outro falou, e começaram a brincar, tirando sarro daquele irmão falando em línguas. Eu falei, irmão, não faça isso. Ah, não, mas o irmão não se ofende. Eu falei, não, irmão. O irmão pode não se ofender, mas o Espírito Santo pode se ofender. E ai de você se você pecar contra o Espírito Santo. Entendeu? O importante não é o que os outros pensam de nós. O importante é o que Deus pensa de nós. O que o Espírito Santo está achando de nós. Então guarde a palavra de Deus dentro do seu coração. Aí o homem, o pastor, o líder que estiver à frente vai estar ministrando a palavra de Deus, só vai acrescentar, meu irmão, é só acrescenta, puf, puf, só acrescenta, só somatiza. Você lê uma palavra, Deus fala através do pastor, outra palavra somatiza, opa, aí daqui a pouco você ouve outro, opa, vai somatizando, daqui a pouco seu coração está cheio da palavra de Deus. Agora hoje, infelizmente, você lê um versículo, chega em determinados lugares, é tudo dito o contrário, desfaz tudo aquilo que a palavra disse. Se o que, vou dizer mais uma vez para a gente terminar, se o que você vê e ouve te conduz, preste bem atenção, igreja, se o que você vê e ouve te leva para o centro, para o trilho da palavra de Deus, o meu conselho é: continue vendo e continue ouvindo. Fechado? Vou repetir: se o que você está vendo hoje e ouvindo hoje te conduz, tá, para o centro da palavra de Deus, para o trilho da palavra de Deus, eu estou vendo e estou ouvindo, isso me conduz ainda mais para o centro da palavra de Deus. Eu vou continuar vendo e eu vou continuar ouvindo. Mas se o que eu ouço e o que eu vejo me distancia do centro da palavra de Deus, dos trilhos da palavra de Deus, eu paro de ouvir imediatamente e paro de ver imediatamente. Vocês entenderam? Eu estou vendo algo, estou ouvindo algo, isso me distancia da palavra de Deus, eu paro de ver e paro de ouvir. Esse conselho vai para vocês que nos acompanham aqui. Se o que nós estivermos ministrando aqui, irmãos, te afastar da palavra de Deus, pelo amor de Deus, nunca mais ouça a gente. Pare de ouvir agora, vai, puf, desliga a rádio. Se aquilo que você ouve aqui te afasta do centro da palavra de Deus, te afasta da doutrina de Cristo, pare de ouvir a gente, imediatamente. Pastor Elias, a gente aqui, pastora Célia, o Luciano, pare de ouvir, pode parar. Vai ser um favor que você vai fazer para a gente. Mas se o que você ouve aqui te aproxima para a palavra de Deus, continue ouvindo. E enfie a cara na Bíblia, porque vai ser só somatização, só somatização. Você lê a Bíblia, Deus ministra. Você ouve, Deus ministra. Você vai na igreja, o pastor fala,
mais revelação de Deus, tudo isso você vai acumulando, ok? E vai ser bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com. Esse é o nosso site. Que Deus te abençoe, um abração, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.